Sim, eu sou adventista do sétimo dia e concordo com o Iago Martins sobre o que ele ensina, a visão que ele ensina sobre a lei do Antigo Testamento. Porém, eu tenho alguns pequenos pontos de discordância que a gente vai reagir, vai comentar um pouco sobre a visão que ele tem do adventismo sobre isso. Então, assim, o primeiro ponto, depois a gente vai reagir, eu só quero dar uma introdução para fazer sentido que eu vou falar depois. Então, o que acontece? No vídeo ele vai explicar isso muito bem. Existem várias formas de você enxergar a questão da lei, tá? Do Antigo e do Novo Testamento. A primeira visão, talvez mais clássica, é aquela que os reformadores usavam para dividir. Então, você tem a lei moral, que é eterna, não pode ser abolida, e você tem a lei cerimonial, por exemplo, lei civil, etc. E essas são leis que são abolidas na morte de Cristo. Então, você tem uma visão dualista da lei. Você divide ela numa parte em que continua e numa parte que não continua. Essa é uma visão que, inclusive, é muito utilizada em estudos bíblicos adventistas, né, do qual eu não concordo com esse tipo, e nem o Iago Martins concorda com essa, e muitos teólogos adventistas também não concordam com essa divisão, tá? A gente vai explicar por quê. A outra visão, tá? Uma outra visão que existe, que talvez seja a mais reconhecida dentro da academia hoje, é que não existe uma divisão. É muito complicado você dividir a lei numa parte que é abolida, numa parte que continua. Por quê? Primeiramente, porque os judeus não pensavam dessa forma. Segundo, você tem leis que são tanto civis, quanto morais, quanto de saúde, quanto cerimoniais ao mesmo tempo. Então, é muito complicado você fazer essa separação, né? Outra coisa, os 10 mandamentos, quando a gente pega os 10 mandamentos, 10 é um número que representa a totalidade na Bíblia, e você tem ele como testemunha da quebra de qualquer um dos 613 mandamentos. Então, qualquer um dos 600 e poucos mandamentos que a pessoa quebrasse, os 10 mandamentos estariam ali para acusá-la, né? Então, os 10 mandamentos eles não estão dissociados das 613 leis, mas eles representam o resumo, vamos dizer assim. Eles estão representando todas as leis mosaicas, né? Então, não é assim, 10 mandamentos é uma coisa e as 613 leis é outra. Não. É o mesmo conjunto de coisas. Outra coisa, textos bíblicos como Jesus, quando ele fala, não pensem que vim abolir a lei nem os profetas. Não vim abolir, mas dar o seu verdadeiro significado, cumprir, tornar pleno, né? Então, ali ele fala a lei e os profetas. Ele não fala os 10 mandamentos, não fala a lei moral, ele fala todo o Antigo Testamento. Então, Cristo não veio abolir nada, né? Mas ele veio reinterpretar, dar o seu verdadeiro significado. Né? Então, nessa visão, que eu acho muito mais bíblica, então o que acontece? Por exemplo, a gente vai pegar a lei que nós chamamos de moral. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas vamos colocar. Então, por exemplo, a lei diz ali para não adulterar. Aí Cristo fala para... Cristo diz que você não pode nem olhar para o lado. Quer dizer, o que ele fez? Ele não aboliu a lei no que se refere à pureza, mas ele colocou a pureza em outro patamar, né? Aí você tem, por exemplo, a questão do juramento, né? Como que era feito no Antigo Testamento? Você tinha que cumprir o seu juramento. Agora, Cristo ele quer que a gente não jure por nada, né? Ou seja, que as nossas palavras sejam sim, sim e não, não. Quer dizer, as pessoas confiem naquilo que a gente está falando. Ou seja, que a gente seja tão honesto a ponto das pessoas confiarem sem a gente precisar fazer um juramento. Então, ele elevou o juramento em outro patamar. Vamos pegar a questão do casamento. Mateus 19. Porque Moisés disse que pode se divorciar por qualquer motivo. Jesus falou, não pode se divorciar por qualquer motivo. Cristo não veio abolir o casamento, ele veio tornar pleno. Ele fala, olhe lá para o Éden. Qual que é o objetivo de Deus no Éden? Então, esse é o objetivo. Então, ele veio pegar todos os princípios da lei de Deus e elevar num novo patamar. Aquela forma mosaica antiga, ela se torna... uma versão 1.0, vamos dizer assim, né? E agora Cristo está elevando o patamar, né, da lei de Deus a uma versão 2.0. Vamos falar de forma didática assim. Né? E em relação a várias outras coisas, vamos pegar o que a gente chama de lei cerimonial, que a gente diz, a lei cerimonial foi abolida. A mesma coisa acontece com a lei cerimonial. Então, por exemplo, o sacrifício, que era feito por meio de animais. Hoje não tem mais sacrifício? Continua tendo sacrifício. Primeiramente, o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, ele usa em nosso favor para perdão dos nossos pecados, como nosso sumo sacerdote fazendo a intercessão. Então, o sacrifício, a intercessão, não deixa de existir. Porém, é feito por meio de Cristo, né? O templo, se nós formos pegar, o templo antigo foi destruído, não tem mais. Quando Cristo morre, o véu do santuário se rasga.
Porém, a igreja é o templo de Deus. Né? Inclusive, Paulo fala que a igreja, que é o templo de Deus, deve se oferecer como um sacrifício. Então, você vê que nem o templo, nem o sacrifício cessaram. O que mudou foi a forma, né? Sumo sacerdote, ele não deixa de existir, mas agora Cristo é o sumo sacerdote. O que muda é a sua forma. A circuncisão não deixa de existir, mas agora não é mais necessária a forma da circuncisão na carne, mas nós devemos ser circuncidados no coração, como Paulo fala. Então, todas as coisas, a Páscoa, por exemplo, a gente não celebra mais a Páscoa como os judeus, com todas aquelas prescrições, como diz Gálatas 4, verso 10, né? Todo aquele calendário judaico. Mas a Santa Ceia, que nós chamamos de Santa Ceia, é a celebração da Páscoa cristã. Então, você veja, Cristo ele reinterpreta. Então, hoje, essa é a visão dos maiores acadêmicos sobre a leitura dos textos de Paulo, como James Dunn, N.T. Wright, etc. Então, eles veem dessa forma integral, quer dizer, os princípios permanecem, né? Aí, em questão até do sábado, questão do casamento, né? Eles falam que são princípios criacionais, né? Que aparecem antes do pecado, eles não são regionais para Israel, né? Então, aí esses autores vão dizer que o princípio permanece, embora tenha uma diferença com os adventistas em relação à questão da questão do dia específico e tal, mas eles reconhecem que, inclusive, o sábado, né, ele possui um princípio eterno, né, criacional, e tem a ver com esse descanso semanal, que é importante e relevante. Isso, autores não adventistas, né, hoje os maiores, que tem aí em relação à nova perspectiva de Paulo, etc. Então, qual que é o pensamento, por exemplo, que a gente vê, né, mais bíblico? Ao meu ver, é o pensamento que olha para a lei de uma forma integral, sem dividir, né? Ou seja, Cristo ele veio ressignificar todos os princípios da lei de Deus, e aí o que acontece? A lei de Deus, em sua forma mosaica, ela se desvanece, ela perdeu o efeito porque Cristo elevou ela num outro patamar, né? Então, a gente fica com o que Cristo disse, né? Com o patamar de Cristo, certo? Então, nesse sentido, né, Iago Martins vai falar algumas coisas que, por exemplo, nós discordamos, quando ele fala que o adventista, né, ele fala assim, não, porque o adventista ele quer que a gente guarde o sábado mosaico. Não, o adventista não guarda o sábado mosaico. Inclusive, se você perguntar para um judeu se o adventista guarda o sábado mosaico de Moisés, ele vai falar, não, ele pega carro, ele viaja, ele usa elevador. Então, o adventista ele não defende a guarda do sábado mosaico, né? O sábado versão 1.0. Né? Então, nós acreditamos que o que permanece não é a forma mosaica do sábado, mas o princípio que existe desde a criação do mundo, né? Ou seja, o princípio criacional, isso que o James Dunn vai falar, N.T. Wright e tudo mais. Então, esse princípio, a única diferença que a gente tem desses autores é no sentido que a gente entende que se o descanso semanal, que para esses autores também é importante, né, ele não se dá no 7º dia, perde-se a referência criacional, né? Ou seja, perde o simbolismo de nós termos um memorial da criação, né? Então, por isso que a questão do 7º dia é importante para nós. Mas isso é uma discussão para um outro momento. Então, agora, né, só para a gente entender. Então, quando Iago fala de forma errada, né, quando ele diz que o adventista defende o sábado nos moldes mosaicos, ele fala o sábado mosaico. Não, a gente não defende o sábado mosaico, a gente nem cumpre o sábado mosaico. A gente transgride o sábado mosaico, né? Com todas aquelas prescrições, a gente não cumpre aquilo, né? Mas agora, o sábado, em sua forma edênica, é isso que nós defendemos, como um princípio eterno, né? E Cristo reforça isso quando Cristo fala, por exemplo, né, quando ele fala sobre o sábado, ele fala, porque o sábado foi feito por causa do homem, e aqui homem é a humanidade. Então, quando ele vai falar do sábado, ele leva para o Éden como o princípio original. Então, quando ele cura, qual que é o objetivo da cura no sábado? O sábado, ele lembra um mundo que não havia pecado, não havia doença, né? Então, quando Cristo leva a cura no sábado, ele está levando um pouco desse Éden para essa pessoa, né? Então, e Cristo vai falar, o sábado foi feito em benefício da humanidade, né? Então, Cristo, ele usa o Éden como princípio do que é o sábado, tá? Bom,
Então, esse é um ponto bem importante, tá? Aqui na visão adventista, beleza? Então, Cristo, em relação ao sábado, ele leva o princípio, a essência, o espírito da lei para o Éden. Então, nós buscamos ali no Éden, e no Éden é Deus quem determina o dia, não é o ser humano, né? E é o sétimo, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, tá? Assim como ele faz com o casamento, tá? Então, o casamento também, Cristo ele leva para o Éden, né? Moisés disse que pode se divorciar. Pois é, esse é o casamento de Moisés. Mas eu digo que vocês têm que olhar lá para o Éden, onde, né, o que Deus uniu não deve separar o homem, tal. Então, o casamento e o sábado, que são instituições edênicas, ao Cristo falar dessas instituições, ele leva a nossa mente para o Éden e usa como princípio, tá? Então, nós entendemos que o casamento cristão e o sábado cristão, né, tem como princípio não Moisés, mas o Éden. Então, esse é o primeiro erro do Iago Martins aqui, que eu vejo, apesar de concordar com ele da questão da integralidade da lei, né, eu concordo 100%, e tem mais um ponto que eu discordo dele, mas, enfim, só finalizando nesse ponto, então, quando ele entende que o adventista defende o sábado de Moisés, sendo que não é essa a verdade, né? Então, ele não entendeu o raciocínio adventista. E aí, a gente tem um outro ponto aqui, a gente vai assistir, quando ele fala que a visão adventista é que você tem os 10 mandamentos e todo o resto não importa, tá? Que também não é verdade. Então, eu não sei de onde que ele tirou essas coisas. Talvez de estudos bíblicos adventistas, às vezes são feitos por pessoas que não são, né, os teólogos da igreja e tudo mais. E eu vou provar aqui teólogos de nome da igreja que entendem que a lei não pode ser dividida, tá? E que não venha como, os 10 mandamentos é lei moral e o resto não importa, tá? Isso também não é verdade. Na verdade, os adventistas eles estão muito mais próximos aos reformados nessa visão, porque nos estudos bíblicos adventistas eles vão fazer a divisão entre lei civil, lei cerimonial e lei moral, na qual eu não concordo com essa explicação, né? A Iago Martins também não concorda, então a gente está em harmonia nesse sentido, né? Porém, eu nunca vi essa ideia de que o adventista diz que os 10 mandamentos é lei eterna e o resto não importa, até porque o adventista, né, por exemplo, ele não come carnes imundas. Carnes imundas não está nos 10 mandamentos. Então, assim, não é essa a visão adventista. Por exemplo, o dia da expiação, nós acreditamos que teve seu início em 1844, né? Então, a gente não acredita que o dia da expiação foi abolido, nem está nos 10 mandamentos. A gente acredita na perpetuidade, né, na ressignificação ali. Então, né, então, enfim, esse ponto, né? Eu vou colocar os vídeos aqui e depois eu vou passar alguns textos do Jacques Ducan, que é um teólogo adventista bem importante na igreja, né? Onde ele concorda com o Iago Martins nesses pontos, né? Eu acho que o Iago Martins ele só precisa conhecer um pouco mais e entender que o adventismo ele não segue apenas uma linha. Você vai ter teólogos que pensam de uma forma, vai ter teólogos que pensam de outra, né? Então, acho que é assim, inclusive na Batista também, né? Você tem teólogos que pensam de uma forma, teólogos que pensam de outra forma. Você tem essa flexibilidade, né? Tá bom? Então, vamos assistir um pouquinho aqui o que o Iago fala. Legal, então o que ele está falando aqui, que eu concordo 100%, em relação a essa divisão de lei moral, lei cerimonial, que já está em desuso, né? Isso daí né, na academia não se usa mais, né? Quer dizer, tem teólogos que usam, mas assim, não é o que existe de mais atual, né? E eu concordo com ele, e ele fala, né, qual que é a dificuldade que a gente tem, né? Como que a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê um monte de coisa que nós não temos mais, não existe mais sacerdócio levítico, não existe mais as terras, é uma outra realidade que a gente vive. Então, como que a gente vai adaptar aquilo na nossa realidade? Né? Então, eu concordo 100% com ele nesse sentido.
Ó, aqui, esse ponto que eu comentei com vocês, que há uma falha na argumentação dele, no sentido, será que os adventistas estão certos por defenderem a guarda do sábado mosaico? O adventista não defende a guarda do sábado mosaico. O adventista nem guarda o sábado mosaico. A gente defende, como a gente já conversou, o sábado edênico. Isso não é só o adventista que defende. James Dunn defende isso, Tom Wright defende isso. Né? Vários reformados defendem isso, só que eles entendem que o sábado cristão é agora no primeiro dia, mas que os princípios permanecem. Né? Então, o sábado tem que ser guardado, mas não sobre o que ele poderia ter dizendo. Será que os adventistas estão certo dizendo que o sábado cristão permanece no sétimo dia? Aí, beleza, aí eu concordo. Né? Daí ele estaria colocando da forma correta, que o sábado cristão edênico, o princípio, deve permanecer fixo no sétimo dia, ou esse princípio do sábado edênico pode variar em algum outro dia, né? Como dizem os reformados, etc. Né? Então, esse é o ponto. Né? Mas aqui eu acho que ele foi infeliz na fala quando ele falou que o adventista defende sábado mosaico. Meu filho, sábado mosaico, nenhum adventista pratica nem defende, né? Muito bem. Tá? Eu acho que vale a pena depois vocês assistirem aqui. Ele vai falar dos judaizantes, aí ele vai falar dos métodos de descontinuidade, ele vai falar das duas teses reformadas, da qual ele e eu discordamos, né, dessa separação. Aí ele fala, resposta adventista. Aqui eu acho que ele manda muito mal em relação a que a gente conversou dos 10 mandamentos, né? Não, é exatamente isso que eu falei, não, né? Nem de forma tradicional. Da forma tradicional, como eu disse, o adventismo ele está mais próximo dos reformados, que divide lei moral, lei cerimonial, etc. Leis de saúde, por isso que daí o adventista não vai comer carnes imundas, tá? Porque ele entende que é uma lei, a impureza ali é inerente ao animal, né? E tudo mais, entre outras coisas, não é o assunto de hoje, mas aí, né, ele vai, isso é lei civil, não importa, isso é lei cerimonial, não importa, isso é moral, então importa. Né, e os 10 mandamentos, sim, ele tem uma ênfase muito grande ali na questão dos 10 mandamentos. Porém, isso é uma forma de ver. Né? Então, eu não encontro... É claro que tem alguns estudos bíblicos adventistas que falam porque os 10 mandamentos estão na arca, nas pedras, pelo dedo de Deus, e o resto foi escrito por Moisés ali, então não tem tanta importância. É verdade que muitos adventistas fazem essa separação. Tá? Infelizmente, né, eu não concordo com essa separação. O resto da lei não é tão importante, não acho que seja dessa forma, né? Mas você resumir a visão adventista, isso é lamentável. Tá? E aí eu vou pegar alguns textos, por exemplo, do Jacques Ducan, que é um dos maiores teólogos adventistas hoje. Olha só o que ele diz. Eu peguei algumas citações aqui, ó. Mistério de Israel, tá? Escrito na revista Adventista, inclusive. Olha só o que ele fala. Ele fala da unidade da Torá. Ele fala, a Bíblia hebraica não divide a Torá em moral e cerimonial. Tais categorias são estranhas à visão de mundo judaico. Olha só, um adventista reconhecendo isso que o Iago Martins falou. Tá? Olha só, em outro texto aqui ele diz, a Torá é um todo indivisível. O impulso ocidental de classificar suas partes reflete categorias gregas, dualistas, né, não hebraicas, que vem, né, como um todo integral. Outro texto aqui, Segredos da Torá. A Torá se apresenta como uma unidade, suas leis não podem ser separadas sem que percam o sentido. Outro texto, Paulo nunca divide a lei em componentes morais versus cerimoniais, ele fala da Torá como um todo. E a última aqui, devemos resistir à tentação de dividir a lei em seção. A própria Bíblia nunca faz isso. Então você tem aqui claramente um autor adventista dizendo que nós não devemos fazer essa separação. 10 mandamentos e o resto. Isso é moral, continua, e o que é cerimonial. Não, ele falou, não devemos fazer isso. Um autor adventista. Então, eu acho que o Iago ele foi infeliz no sentido de não, talvez, ter buscado entender se todos os teólogos adventistas pensam dessa forma. Não pensam. Né? Então,
como que Jacques Ducan pensa? Pensa muito parecido com James Dunton Wright no sentido de que Cristo ele vem para ressignificar toda a lei, né? Então, Cristo não vem abolir o templo, o sacrifício, o sumo sacerdócio, a intercessão, a circuncisão, o sábado, o casamento, nada. Ele veio dar o seu verdadeiro significado. Então, o que Paulo fala da abolição, inclusive em Gálatas 4, não é a abolição da Páscoa, a abolição do sábado, a abolição do templo. Não, é a forma mosaica dessas coisas, a versão 1.0. Né, quando você vê muito claramente, quando Paulo fala que desvaneceu, porque agora Cristo elevou todas essas coisas, né? Então a gente fica com a versão 2.0, vamos dizer, né? A diferença do adventismo para outros é a questão que nem eu falei do sábado semanal, que, né, os protestantes eles entendem como um princípio divino, criacional, né, ser algo exclusivo para o sétimo dia ou não, ou ter a flexibilidade de deslocamento, tá, para outro dia, como o primeiro dia da semana, por exemplo, no caso do domingo, né? Por conta da ressurreição, o adventismo acredita que não, porque a ressurreição já tem um memorial, que é a Santa Ceia, a Páscoa cristã, né? E o batismo. E você tirar do sétimo dia, você perde a referência da criação ali, né? Pelo qual no Éden foi criado com esse objetivo. Então, enfim, né? Então esse é um outro debate. Então, Iago Martins, eu concordo com você 100% em relação à tua visão, né, da lei, e como adventista eu concordo, e estou mostrando autores adventistas que concordam 100% com você, então estamos juntos nessa. O que nós discordamos é a questão de resumir o pensamento adventista dessa forma como você colocou aqui, como se todos pensassem dessa forma, tá? Que é uma forma equivocada, com certeza, porque os 10 mandamentos representam toda a Torá, né? Estão ali, não é separado uma coisa da outra, né? Pelo contrário. Inclusive o número 10 representando a totalidade, né? Ele está como um resumo de todas aquelas centenas de mandamentos e tal, você não pode excluir uma coisa da outra. Né? E nós não acreditamos que nós devemos ficar presos à forma mosaica das coisas, né? Então, esse é o ponto de discordância, não é a discordância do que o Iago pensa sobre o assunto, mas a discordância do que ele pensa sobre o adventismo, o que ele pensa que o adventismo pensa. Tá? Então, a gente tem também, enfim, alguns outros vídeos, né, do Intelectus Podcast, por exemplo, do Davi Caldas, muito bom, onde ele fala também de algumas questões ali do Iago Martins, de pensamentos que ele tem em relação à questão do adventismo, tá? O adventismo tem problemas como todas as outras denominações, né? Mas é importante, eu acho, que a gente deixar claro, né, uma coisa da outra, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, né, se vocês já conheciam essa divisão, essa forma de enxergar a lei, deixem nos comentários se isso ajudou vocês, clareou, né? E também como, né, a gente está em harmonia com o Iago nesse sentido. Então, às vezes, os cristãos estão muito mais em harmonia de pensamento do que a gente imagina, né? E a gente não pode reduzir o pensamento de uma denominação ou de outra, né? Às vezes pega o que é de pior, né? Às vezes de autores que pensavam daquela jeito e resume como se todo mundo pensasse daquela forma, né? Tá bom? Se inscrevam no canal, nós vamos fazer aí vários vídeos de react, de explicações, inclusive eu quero pegar ali Gálatas 4, Romanos 14, Colossenses 2,16, as explicações desses textos por teólogos não adventistas como James Dunton, Wright, etc. Né? E, enfim, então vai ser muito bacana. É isso e até a próxima.